Ana se mostra sempre muito desastrada. Desta vez, ao trocar a lâmpada, ela não percebeu que o bocal estava emperrado e também não desligou o interruptor da sala. Quando foi trocar a lâmpada, Ana levou um baita choque e ainda queimou a mão. Quer saber o porquê? Se liga, tá rolando a química. A Ana não tem sorte mesmo. No último episódio, paquerando o garoto, ela se atrapalhou e acabou derrubando suas coisas na piscina. Os chinelos e o chapéu ficaram boiando, mas os óculos afundaram. Agora, trocando a lâmpada, Ana se esqueceu de desligar o interruptor do banheiro. Além disso, não percebeu que o bocal da lâmpada estava emperrado e levou um choque. Quem nunca levou um choque? E pensar que ele é causado pelos elétrons. O choque acontece quando uma determinada corrente elétrica percorre o nosso corpo, que é condutor. Mas esse assunto de corpo condutor ou não condutor, veremos em outro Tá Rolando a Química. Lembra que dissemos no primeiro programa que os elétrons são uma das partículas elementares que compõem os átomos? Eles ficam na eletrosfera, mas também encontramos os átomos, os prótons e nêutrons, que ficam no núcleo. Normalmente, os átomos são neutros. Dizemos que são neutros quando eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. No entanto, o choque só pode acontecer quando há uma diferença de potencial elétrico e, consequentemente, uma corrente elétrica, que causa uma transformação da estrutura da matéria, como, por exemplo, uma queimadura. Os átomos ficam carregados eletricamente porque eles podem perder ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, os átomos são classificados em dois tipos, ânions e cátions. Os ânions recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Já os cátions perdem elétrons e ficam carregados positivamente. Então, só é certo chamarmos de átomo o elemento eletricamente neutro. Quando eles são eletricamente alterados de forma positiva ou negativa, serão íons. Os elétrons na eletrosfera podem existir em vários níveis de energia, podendo constituir até 7 camadas. Para formarem as moléculas, os átomos se ligam pela camada de valência, que é a última camada da eletrosfera ocupada por elétrons. Você sabe como os elétrons podem se distribuir na atmosfera? Esta pergunta foi primeiramente respondida em 1913 pelo cientista Niels Bohr. Ele propôs que os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo. Esses elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas que também podem ser chamadas de níveis de energia. Bohr dizia que quando os elétrons giram em torno do núcleo sem mudar de camada, eles não ganham e nem perdem energia. Mas para mudarem de camada eletrônica, eles precisam receber energia. Quando os elétrons retornam à sua camada original, eles liberam, em forma de luz, essa energia que foi recebida. A luz pode ser gerada como uma onda eletromagnética ou como partículas chamadas fótons. Para mostrar a luz que é emitida quando os elétrons mudam de camada e retornam para ela, vamos fazer um experimento muito legal. A queima de 6 tipos de substâncias. Aqui temos 6 tipos de sais dissolvidos em água destilada para facilitar a realização do nosso experimento. Esses sais são semelhantes ao sal de cozinha que você usa para temperar a salada. O sal de cozinha é o cloreto de sódio. Além dele, temos também cloretos de bário, cobre, cálcio, estrôncio e potássio. Vamos borrifar essas substâncias sobre uma chama. Você não está vendo a chama porque estamos usando álcool etílico, aquele que se usa para abastecer o carro. Veja o que acontece quando borrifamos cada uma das substâncias sobre a chama. Viu só? Para cada cloreto que usamos, a chama apresenta uma cor diferente. Quando os íons de cada substância recebem a energia do fogo, seus elétrons saltam para a camada mais externa e, quando retornam para sua camada original, liberam a energia recebida em forma de luz. Esse processo gera as luzes de diferentes cores que você viu. Depois de Bohr, outro cientista se dedicou ao estudo da distribuição eletrônica. Foi o químico, bioquímico, cristalógrafo, biólogo molecular e pesquisador médico Linus Pauling. Ele elaborou um diagrama para que a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas ficasse mais simples de se entender.
No diagrama, a eletrosfera é dividida em 7 camadas, representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada possui uma quantidade máxima de elétrons, que podemos ver nessa tabelinha. Isso acontece porque em cada camada eletrônica existe pelo menos uma subcamada. O Paulo falou sobre subcamadas. Vamos entender melhor como elas funcionam. Foi Linus Pauling quem dividiu as camadas em subcamadas e as representou pelas letras minúsculas S, P, D e F. Ele também mostrou que cada subcamada possui uma quantidade máxima de elétrons. O mais interessante é que as camadas podem ser compostas por apenas uma subcamada ou por todas as subcamadas. Veja essa tabela. Ela mostra o máximo de subcamadas que cada camada pode ter. Como você vê, a camada K pode ter apenas a subcamada S, já a camada N tem todas as outras subcamadas, S, P, D e F. Nossa, camadas, subcamadas, isso deve ter te deixado meio confuso, né? Entenda que isso tudo tem a ver com a distribuição eletrônica. Quando Pauling fez o diagrama, ele disse que os elétrons se distribuem de acordo com o nível de energia de cada subcamada e vão ocupando primeiro as subcamadas de menor energia e depois as subcamadas de maior energia. Para representar as camadas e subcamadas, Linus Pauling propôs seu diagrama usando flechas. É bem simples de entender. Quando chegamos ao fim das flechas, precisamos retornar ao topo da próxima para continuar distribuindo os elétrons. A distribuição eletrônica só termina quando atingimos o número atômico de cada elemento que encontramos na tabela periódica. Então, para isso, você vai precisar de uma tabela periódica. Daí, é só distribuir os elétrons acompanhando as flechinhas. Quando realizamos a distribuição eletrônica de um elemento químico, conseguimos saber muito sobre ele. Em qual subcamada o último elétron está, qual é a sua camada de valência e o total de elétrons que temos naquela camada. Temos mais uma propriedade interessante dos elétrons. Eles podem ter movimentos de rotação, e essa propriedade é conhecida como spin. Spin. Acho muito legal isso, Amanda. O spin é uma propriedade do elétron de caráter magnético, como se fosse um pequeno ímã, e por isso ele pode ter apenas 2 valores, mais meio ou menos meio. Assim, 2 elétrons podem se emparelhar quando têm spin opostos. Outro resultado importante surgiu quando o físico Werner Heisenberg disse que era impossível conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de qualquer partícula, em especial do elétron, devido à sua pequeníssima massa. Esse princípio foi chamado de princípio da incerteza. Surge, então, a interpretação da distribuição dos elétrons como uma nuvem eletrônica que teria maior densidade em certas regiões. Essas regiões são chamadas orbitais atômicos. No entanto, devido ao spin, cada orbital pode ter, no máximo, 2 elétrons de spin opostos. Quando temos esses 2 elétrons em um orbital, dizemos que eles estão emparelhados. Vamos pegar como exemplo a subcamada P, que possui no máximo 6 elétrons, ou seja, 3 orbitais. Essas 2 flechinhas mostram os elétrons emparelhados. Os elementos têm propriedades magnéticas diferentes, caso tenham ou não elétrons desemparelhados. O elemento que tiver todos os seus elétrons emparelhados é chamado de diamagnético. Se o elemento tiver elétrons desemparelhados, é chamado de paramagnético. Quando fazemos a distribuição eletrônica do átomo, podemos visualizar melhor. Por exemplo, para um átomo de sódio que possui 11 elétrons, temos a seguinte sequência: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Distribuindo os elétrons em seus orbitais, observamos que 10 elétrons ficam emparelhados e 1 elétron fica desemparelhado no nível de mais alta energia. Mas você já pensou o que orbital e spin têm a ver? Os orbitais são os locais em que os elétrons são acomodados nas subcamadas, e os spins mostram o movimento de autorrotação dos elétrons, o que dá a eles propriedades magnéticas importantes para a ocupação das subcamadas. Ana, até no meio de tanta atrapalhada, podemos perceber o quanto a química interfere no nosso dia a dia. E descobrir que ela está presente em lugares que nem imaginamos, até em uma lâmpada. Entendendo isso... apagou a luz, e agora? Eu que não vou tentar trocar a lâmpada e tomar um choque. Até a próxima, pessoal!